Olá, queridos amigos, companheiros, irmãos da Escola da Doutrina Espírita Caminho da Luz. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a paz. A nossa exposição hoje tratará, ainda que brevemente, de um tema solicitado pela Casa para que abordássemos a partir de um capítulo do livro Sementes de Vida Eterna, de psicografia de Divaldo Franco. Então, nós vamos tratar do tema personalidades mórbidas. O espírito comunicante é Carneiro de Campos. Carneiro de Campos é um espírito que já traz algumas comunicações, algumas mensagens há algum tempo, pelo próprio Divaldo, eu já li psicografias dele por Estela Diamantino. Enfim, ele foi médico na Bahia, nasceu em 1854 ou 1855, não há uma convicção da data de nascimento, e desencarnou em 1919. Então, ele, nesse período aí, ele estruturou essa sua encarnação. Em 1878, ele se tornou doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia. Então, a faculdade já existia, ela foi fundada, ou pelo menos os seus pródromos, os seus movimentos iniciais, se deu com o próprio imperador, Dom Pedro I, por volta de 1808, e depois ela foi se estruturando e se ampliando. Em 1878, ele, então, se gradua, se torna médico e passa a desenvolver atividades importantes. Ele foi alguém que desenvolveu atividades importantes aqui no Brasil e com estudos até fora do Brasil. Esteve na Europa fazendo também formação lá. Mas, enfim. Então, Carneiro de Campos, aí espírito, ele já desencarnado, vem trazer as suas mensagens já lá no século XX mesmo, no mesmo século que ele desencarna. Ele, um pouco tempo depois, ele desencarna em 1919, eu acredito que em 1900 final da década de 60, século XX, o início da década de 70, por ali, ele vai já trazer mensagens, até onde eu me recordo, pode ter sido até antes, através de Divaldo. Há uma obra, Crestomatia da Imortalidade, onde há uma ou duas mensagens dele, não me recordo assim quantas, mas uma ou duas eu me recordo que tem naquela obra. Uma obra muito interessante. É uma compilação sobre mensagens espirituais, falando sobre a imortalidade, a sua importância e a sua relevância para a construção de novos valores para o espírito, Mas, enfim. Então, nesse sentido, nós vamos examinar o texto que ele traz e acrescentar algumas outras coisas sobre personalidades mórbidas. Bom, a personalidade é uma expressão do psiquismo do espírito, uma expressão concreta, uma expressão no nível físico. A personalidade tem a ver com a vida física, tem a ver com a aparência, por assim dizer, a reunião de fatores que agregam uma identidade. É como o próprio indivíduo se vê,
é como o próprio indivíduo se apresenta socialmente, como ele se reconhece socialmente e como ele é reconhecido socialmente. Então, quando se diz personalidade, se diz um envoltório, uma máscara, né? Que vem, a personalidade vem da expressão persona, que é uma máscara com a qual um ser, né? um eu, nesse sentido mais psicológico, né? Um eu, ele é vestido, ele se apresenta, ele se manifesta, ele se corporifica, vamos dizer assim, né? Se torna algo corporal, visível, identificável. Então ele vai falar sobre personalidades mórbidas. Mórbido quer dizer doentes, né? Enfermas, portadoras de patologias. Então, nesse sentido, é claro que a personalidade vai também expressar esse centro diretor mais externo, que é o ego. Esse centro importantíssimo, que é um centro da consciência. Mas ela vai se estruturar muito sobre bases um pouco inconsistentes, vamos dizer assim, né? Já que ela vai, como nós vamos ver hoje aqui agora, manifestar, além de recursos elevados do ser, mas vai manifestar também as suas fragmentações internas. Né? Então, as patologias, quando elas se apresentam no campo da personalidade, elas são a manifestação, a expressão de determinados desarranjos internos do espírito. É claro que a psicologia, a psiquiatria, enfim, as ciências que estudam a mente e as suas manifestações, não tem essa concepção, né? Quando você vai falar de determinados desequilíbrios, de determinadas manifestações fragmentárias da mente, né, sua expressão corporal, sua expressão na personalidade, eles vão conceber tudo a partir do período da infância, né? Da infância. Então, só uma psicologia espiritual, ou as psicologias, para assim dizer, espirituais, é que vão conceber isso, em especial a psicologia espírita. Vai conceber a existência do espírito, que é este ser, né, que multimilenar, vamos usar essa expressão, e que construiu um determinado cabedal de experiências, de vivências, de emoções, de sentimentos, de pensamentos, e que traz isto no seu mundo íntimo. Né? E sobreviverá este ser espiritual, esse ser inteligente, sobreviverá após a morte do corpo físico. Claro que as ciências não conseguem isso. Né? Então, é por isso que tudo é muito atribuído a esse período infantil, a todo o esforço acadêmico no sentido de lastrear a formação desses processos a partir das experiências no período infantil, né? Ou a partir também de determinadas ocorrências ao longo da vida física, né? Da estruturação, da formação dessa personalidade, ou intercorrências como traumatismos que venham a ocorrer, um traumatismo craniano, ou determinadas patologias que causem infecções que possam alterar o quimismo cerebral, né? A química cerebral, alterando determinados componentes do sistema nervoso, né? Dos neurotransmissores
que vão significativamente interferir nos processos das sinapses, que são as transmissões das informações que se dão em todo esse nosso sistema nervoso. Daí a pessoa, ela se torna, de certo modo, portadora de problemas motores, de problemas que dificultam a expressão do seu pensamento. Então, são ocorrências pós-nascimento, né? Ou outras ocorrências catalogadas como o ingresso na puberdade, né? O ingresso na puberdade, a menopausa também pode provocar determinados distúrbios, alterações desse quimismo, alterações desse comportamento. Há, por exemplo, processos de fragmentação da mente, do pensamento, e com repercussão orgânica, de natureza esquizofrênica nas menopausas, nas andropausas. Não é? Então, na verdade, essas repercussões de natureza que afetam a personalidade, elas vão se derramar, de regra, vamos dizer assim, em eventos, em estados de neurose ou de psicose. A neurose aí, de regra, catalogada como afetações mais ligadas a questões psicológicas, né, a distúrbios da emocionalidade, mas que não fazem com que o indivíduo perca a sua capacidade de compreensão, de entendimento. Ele mantém o seu juízo perfeito, ele só tem desequilíbrios, às vezes até involuntários. São manifestações, às vezes, involuntárias. Há afetações do sistema nervoso, mas que ele permanece com a compreensão dos fatos. Ele tem o seu campo de racionalidade preservado. Ele sabe as coisas que estão acontecendo. Por isso, são distúrbios de natureza mais leve, não que não provoquem determinadas gravidades no comportamento, nas suas relações sociais. Claro que promovem. Muitos precisam ser submetidos a determinadas terapias, né? Tratamentos psicológicos, alguns até tratamentos com medicação e outros tantos recursos que podem auxiliar. Mas as psicoses já são processos bem mais graves, aí já apresentados mesmo como doença mental, né? Como doença mental. Então, processos que até inviabilizam, de algum modo, uma compreensão mais exata das coisas, uma compreensão da vida, uma movimentação social mais contínua, mais comum. Né? Às vezes é necessário o indivíduo viver até sob certa vigilância, sob certa observação mais contundente. Ele não tem uma articulação exata do seu pensamento, não realiza estudos, né? A não ser quando ele possa, de algum modo, e nos quadros mais leves dessa patologia, sofrer algum processo de instrução, algum processo de educação maior dentro da sua atividade, né? Ou quando essa patologia não se manifestar de uma forma tão intensa. Né? Mas, enfim, então, é nesse sentido que se fala em personalidades mórbidas. Né? Mas a principal, do ponto de vista espírita, a principal abordagem para esse tema não está nesses processos mais ligados aos traumatismos, às infecções, ou ao desenvolvimento dessas patologias por determinadas alterações
do quimismo em razão de uma mudança dentro da própria movimentação da vida orgânica, mas, em especial, e aí o que vai nos interessar mais na realidade do espírito, em especial ligado aos processos de culpa. Né? Os processos onde o espírito estabeleceu uma consciência de culpa por fatos, por situações provocadas por ele em vidas passadas. E como ninguém pode fugir do seu próprio mundo íntimo, das suas próprias construções, né, que estão arquivadas em nós, então esse material que está, por assim dizer, sepultado no nosso inconsciente, né, o que é o inconsciente? É aquele arquivo que temos de nós mesmos. Né? O inconsciente é esse agregado energético resultante das experiências e das vivências que nós realizamos em outras vidas e que nós vamos acumulando, agregando ao longo das encarnações, das vivências que nós temos. Tudo isso é convertido em energia. E essas energias, elas ficam guardadas em nós. Não há nada que se perca dentro do nosso processo de evolução, dentro do nosso processo de crescimento. Às vezes não temos a compreensão exata de um fato, de uma situação ou de uma movimentação qualquer que tenhamos tomado, adotado, mas isso nos perdeu, isso está em nós. Né? Lembram? Jesus tem a oportunidade de dizer isso. Tá? Salvo engano, está no Evangelho de Marcos. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Claro que ele fala também das leis que regem a vida, né? Mas isso nós podemos aplicar também aos fatos que constituem a nossa própria trajetória evolutiva, porque o inconsciente ele é o registro de todos esses fatos. E um dia, esses fatos, que estão lá guardados em forma de núcleos energéticos vivos, pulsando, né? Eles terão que vir para o campo externo, para serem conhecidos do espírito, no nível do consciente, e assim tratados. Né? Como se o inconsciente, no momento específico, ele expulsasse esse material. Vamos dizer assim, usar uma linguagem até grosseira, né? Mas ele expulsasse esse material para que este centro mais externo, esse centro que é o centro da consciência, ele pudesse conhecer isso. Como o espírito muitas vezes evita esse conhecimento, ele tenta dar um drible nessas situações da sua inferioridade e não se predispõe a tratá-los, a curá-los internamente, né, através do processo da autoconsciência, o inconsciente expulsa. Né? Então, este nível mais profundo, porque nós somos guiados, né, dirigidos pelo nível mais profundo, que é o nível, Jesus chama de reino dos céus. Né? O reino dos céus é semelhante a um rei, né? Lembra disso? Jesus fala isso, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa e para tanto matou seus bois. Quer dizer, o reino dos céus é alimento, né? Para tanto matou seus bois e mandou os servos chamar os convidados. Né? Então, o reino dos céus é esse grande gestor, que é um rei. Um rei é um gestor de um reino. O reino é a nossa totalidade interna. É o nosso reino. Então, ele diz isso, que quem comanda, de fato, este psiquismo de totalidade é Deus. Porque o reino é a expressão de Deus em nós. É onde está o nosso, vamos dizer assim, o nosso arquétipo primordial, né? O arquétipo primordial. A ideia matriz essencial de Deus está em nós. Né?
Aí está aquele Deus com D minúsculo, né? Aquele Deus interno em nós, que é a reprodução do arquétipo primordial, total, absoluto, que é Deus na sua totalidade. Né? Então, quando se diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é nesse sentido, é nesse aspecto. Né? É como esse nascimento, essa gênese, essa origem, essa derivação de Deus. Mas temos essa expressão em nós. Mas, enfim, então é nesse sentido que Jesus vai dizer que os servos, nessa parábola belíssima, lindíssima essa parábola, os servos seriam, nessa expressão, o quê? A consciência. Os servos representam a consciência, porque trazem as mensagens do rei aqui para fora. Olha que coisa interessante. Vão trazer para os campos mais externos, que é o campo da personalidade, convidando a personalidade a ingressar nos campos mais internos para fazer assim, proceder assim, a essa reunião, né? A essa unidade. Olha aí, a questão da unidade que Jesus se refere. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele fala da unidade com Deus. Então, a consciência vai trazer toda essa realidade. Lembram? No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículos 25, 26, 24, 25, 26, ele vai tratar da questão da oferta. Né? Da oferta, quando fores orar, deixa a tua oferta no altar. Olha como Jesus trata isso. E aí nós estamos trazendo essa dimensão moral, espiritual, de toda essa questão, né? De toda essa nossa fragmentação interna. Deixa a tua oferenda no altar, volta, reconcilia-te com o teu irmão. Reconcilia-te com o teu irmão. Ou reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho. Assim, após isso, então, volta e ora. Para que, senão, o guarda, né, vai te entregar ao juiz. O guarda vai te entregar ao juiz. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para ser fiel ao texto. Né? Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encarcere na prisão. Né? Olha aí como ele fala, e te encarcere na prisão. Então, o adversário, na verdade, não é ninguém que está fora. São todas as nossas imperfeições internas. São os nossos conflitos internos. Né? A nossa inferioridade. O mal em nós, vamos usar essa expressão. A nossa inferioridade. Aquilo em nós que ainda não conseguiu se converter em luz. Mas vai se converter. Não conseguiu se converter em luz ainda. Então ele diz, vai, reconcilia-te, né? Envolve-te na ação de amar, que representa esse processo de restauração própria. Joana Dias fala muito bem sobre isso, quando ela traduz essa passagem, né? No livro Triunfo Pessoal. Ela vai falar sobre isso. Então, ela vai dizer que esse versículo ele está dizendo para um processo de reconciliação. E ela até vai um pouquinho além, ela vai para o versículo 26. Né? Depois nós vamos ver lá na frente, se tiver condições, o 26. Então, quando nós não realizamos isto, e aí o próprio Sermão da Montanha, sermão não, aí Mateus, já depois do sermão, o sermão vai do 5 ao 7, capítulo 5 ao 7,
aí já no capítulo 12. Capítulo 12, 25. Ele vai dizer que, assim, olha que coisa interessante, Jesus é brilhante, né? Brilhante. Ele vai dizer assim, todo reino dividido, ou toda casa dividida contra si mesma, não sobreviverá. Olha aí. Todo reino dividido, toda casa dividida contra si mesma, não sobreviverá. Ele está falando do campo interno nosso. Enquanto nós tivermos uma fragmentação interna, que são os nossos conflitos, as nossas não aceitações, nós teremos campo para determinadas psicopatologias complexas, graves, e que vão, à medida da gravidade dos atos que nós praticarmos, vão se exteriorizar na personalidade. Olha aí as personalidades mórbidas, né? As personalidades patológicas. Vão se exteriorizar na personalidade em determinadas neuroses ou psicoses, em processos graves de alienação. E aí vem as esquizofrenias e outros tantos processos, a loucura. Olha a loucura aparecendo aí em quadros muito complexos, muito graves. São doenças mentais. Né? Então, o espírito, ele intimamente vive esse conflito. E esse conflito precisa ser, de certo modo, conduzido para o campo mais externo. É uma forma de aliviar as tensões internas. Carneiro de Campos, até no livro Crestomatia da Imortalidade, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Não é nesse livro que nós estamos estudando as personalidades mórbidas, não. Esse livro é Semente de Vida Eterna. Crestomatia é um livro muito antigo, muito anterior a esse. E ele vai dizer que determinadas doenças representam, na verdade, para o espírito, uma instauração no corpo. O corpo vai funcionar como um certo exaustor dessas energias e que vai ter a ver também com esses processos de exaustão dos campos, dos conflitos morais no âmbito da personalidade. Então, é nesse sentido que nós vamos encontrar esse ambiente todo, vamos dizer assim, formado para esta realidade. E aí ele já está apresentando, como não poderia deixar de ser, o quê? Esses três elementos que são constitutivos da estrutura do espírito, ou da apresentação do espírito quando está encarnado, que é o próprio espírito ou o ser pensante, o perispírito, que é o envoltório energético do espírito, mas que tem várias funções, dentre elas a de arquivamento desses conteúdos expressados pela mente. A mente, ela, de certo modo, se derrama, se consorcia com o perispírito, e ele forma esse arquivo das experiências, porque ele é uma espécie de elemento onde transitam energias tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Ele faz os arquivos, ele é tipo uma tarjazinha de cartão de banco, Quando você põe ali na máquina, ele abre aquele leitor e ali estão todos os dados. O perispírito é um pouquinho isso, grosseiramente comparando, só para a gente ter uma noção disso. Na verdade, então, nós estamos, quando nós não fazemos essa reconciliação, nós não fazemos a restauração pelo amor. Reconciliar é amar. Então ficamos o quê? Presos ao mal que fizemos. Outra expressão de Jesus. Aí, uma outra expressão de Jesus. Todo aquele que comete o mal é servo do mal. Ele não fala mal, fala pecado, Mas é a mesma coisa. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo da sua ação interior. Você está preso, está ligado, está jungido. Por mais que eu tente fugir de mim, da minha inferioridade, do mal que eu fiz, eu não consigo.
Por isso, quando essas manifestações elas se dão no campo físico, elas vêm acompanhadas de uma série de outras questões ou de manifestações graves. São certos temores injustificados. Às vezes a pessoa tem até uma boa saúde, tem até uma atividade familiar, um comportamento social, tem um emprego, mas é uma pessoa que está envolvida com certos temores, com certo pânico, com certo pavor, alguns com certo desespero, um desespero que não passa, algo que você não tem uma origem, não há nada que justifique aquilo. Mas o indivíduo tem, porque há uma sombra no campo de profundidade do espírito, ou no espírito, daquilo que ele fez. Né? Então é a questão que vimos falando da consciência de culpa. O culpado, ele sempre aguarda ser punido. Ele sempre aguarda ser punido. Porque ele tem uma interpretação errada de Deus e das leis. Até pelas construções anteriores, né? Nossas construções religiosas anteriores. As religiões, elas são, de regra, muito punitivas. Muito historicamente punitivas. Deus é este algo, este ser, esta consciência que pune. Veja que mesmo entre os espíritas inadvertidos, nós encontramos aqueles que dizem que Deus pune. Quando Jesus conta uma parábola, primeiro ele diz, Deus é amor. Bom, se é amor, não pune. Né? O amor não pune, o amor acolhe. O amor acolhe. E no acolhimento são constituídos e sedimentados os princípios da cura, né? Da restauração do psiquismo. Aquela parábola do filho pródigo, né? Quando lá no final o filho diz, na casa do meu pai, todos eram muito, o servo mais simples era muito bem alimentado. E ele pensa, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí ele se põe a caminho para voltar para a casa do pai. Lembra? Ele pegou tudo, pegou os recursos, foi lá, acabou com tudo e tal. É lindíssima essa parábola. Fala do nosso próprio processo evolutivo. Inclusive de algumas etapas psicológicas, se a gente reparar bem, né? Mas quando ele chega na casa do pai, próximo, o pai se põe a caminho. Não deixa nem ele chegar. Olhe que nível de acolhimento de Deus. Não espera nem ele chegar, se põe a caminho. E encontra ele já do lado de fora. Porque o pai é onisciente, né? O pai está em nós. Deus não é alguém que está fora olhando para a gente. Deus está em nós. Então, ele se põe a caminho. Aí o filho diz, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai não diz nada. Eu sempre digo isso. Esse é o ponto mais sensacional que eu acho dessa parábola. Porque não diz nada. Porque, na verdade, eu fiquei pensando muitos anos sobre isso. Por que ele não diz nada? Ele manda os servos trazerem anéis, né, roupas limpas, sandálias. Porque o cara chegou no bagaço, né? Chegou acabado. É como nós chegamos, às vezes, nos momentos do nosso transitar evolutivo. Né? Chegamos acabados, como quando aportamos nas nossas personalidades mórbidas, nas nossas personalidades patológicas. Né? Os desgastes, né, são grandes e nós ficamos em frangalhos. Muitos se suicidam, né? Não suportam. Mas, enfim, então, nesse sentido, o pai, que representa nessa parábola o reino, ele quis dizer, Jesus, o seguinte, o reino não julga. Não tem julgamento. Né? Mas, enfim, então, nesse sentido é que nós somos aprisionados a essa experiência física, essa é a prisão, e então o juiz entregará ao guarda que conduzirá você ao encarceramento, até que você pague o último centil. Aí vem o 26, né?
vem o 26, o versículo 26, que ele diz: em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ceitil era um centavo de moeda da época. Quando você não pagar a sua última falta, você estará sempre aprisionado. Sempre estará aprisionado. Aprisionado a quê? Estará aprisionado aos seus equívocos, aos atos graves que você praticou. Você que eu digo, nós, né? Porque é difícil alguém ter uma personalidade sadia, totalmente sadia. No mínimo, temos as nossas neuroses aí, aqueles que já estão bem mais avançadinhos aí dentro do seu processo de evolução, né? Mas, no mínimo, temos as nossas neuroses, que são responsáveis ainda por condutas e alguns sofrimentos, alguns desgastes pelos quais nós passamos, né? Então, dentro desse processo, destaca Carneiro de Campos, na sua mensagem, a sintonia que esses núcleos enfermiços do nosso psiquismo, essa fragmentação da nossa mente, ela vai proporcionar para atrair os espíritos com os quais nós provocamos nesses atos graves que já são objeto da nossa culpa, né? Atraí-los para experiências, então, obsessivas, para vivências obsessivas. Que é a obsessão? É uma influenciação de natureza inferior. Uma mente que influencia outra mente, né, no seu aspecto inferior, para causar-nos os mais variados danos, as mais variadas dificuldades, para nos causar-nos sofrimentos. Outro dia eu fazia uma palestra sobre técnicas da obsessão, técnicas obsessivas, e eu identificava e destacava nessa palestra pelo menos 10 técnicas obsessivas graves. Não vamos falar hoje, é muito extenso isso, mas pelo menos 10 técnicas que os espíritos que estão ligados a nós em processos obsessivos, e nós os temos, uns mais, outros menos, mas nós os temos, né? São nossos companheiros de jornada, estão aí conosco e nós estamos e precisamos criar o discernimento dessa realidade. Nos casos graves dessas patologias, né, dentro da vivência da encarnação, portanto, da personalidade, nós não conseguimos ter muito esse discernimento dos casos graves. Não conseguimos implementar um processo de autoconsciência para percebermos tudo isso que nos ocorre. E a necessidade de fazermos a restauração desse psiquismo. Não conseguimos ter essa percepção exata, como homem, né? como espírito encarnado. Mas a encarnação, a vivência, vai ser importante para o espírito no processo desse registro. Porque esses processos, eles são de longo curso, a diluição deles é de longo curso. Por isso é necessário o suporte, né? O amparo para o espírito dentro dessas vivências. Né? Ele seja conduzido a essas experiências, a essa compreensão na medida do possível. Mas, acima de tudo, ele precisa ser amado. O amor vai ser o fator distintivo, porque nos campos mais profundos dos seus sentimentos, ele vai ser tocado. E esse processo de sensibilização pelo amor é que é o caráter distintivo. Não precisa haver uma compreensão do mental exata disso. Mas esses fatores são muito importantes na reconstrução, dentro dessa etapa longa, porque a etapa é longa, da reconstrução desse psiquismo que foi afetado, né, a partir desses atos graves praticados anteriormente. Então, esses sofrimentos são importantes, mas o amor, o acolhimento, é mais importante ainda.
como terapia. Se conseguirmos que ele perceba Deus e ore e se envolva nessas energias da divindade, aí nós teremos uma recuperação bem maior. Claro que tudo isso aliado aos tratamentos, né, da psiquiatria, da psicologia, né? Se for um tratamento medicamentoso também envolve outras terapias, são muito importantes na reconstrução, na restauração da integridade desse psiquismo. Então, são algumas breves considerações sobre isso que eu queria deixar, não é? Claro que poderemos consultar outras tantas obras, em especial as obras de Joana, ela trabalha muito esses conteúdos da desagregação, né, do psiquismo e a sua restauração, e pedir que os bons espíritos estejam conosco, principalmente nesse momento aí de pandemia, e que nós mantenhamos a nossa calma, a nossa confiança em Deus, que tudo isso vai passar. Tenhamos calma e confiança. Muita paz a todos.